Fala, meus queridos, bora para mais uma aula de dicas e apostas aqui da Medway. O meu nome é Bruno Blas, eu sou um dos professores de clínica médica aqui da Medway e hoje a gente vai falar das dicas para a prova da Unifesp. O que tu vai encontrar na tua prova lá da Escola Paulista de Medicina Unifesp. Essa prova é mais especial para mim porque foi lá onde eu fiz a clínica médica. Eu sou clínico pela Escola Paulista de Medicina e então tenho muito carinho por essa instituição, muito carinho pelos 2 anos que eu vivi lá dentro e eu quero muito que vocês possam viver tudo isso também. Eu quero muito que vocês possam usar a bata verde para quem fizer clínica médica ou a bata das outras cores para quem fizer outras especialidades. Então, para a gente conseguir esse objetivo, eu quero que você saia dessa aula sabendo exatamente o que tu vai encontrar na tua prova e os assuntos mais importantes e pertinentes aqui para a gente agarrar e não pode chegar sem saber. Bom, na prova da Paulista é uma prova em que ela costuma ter enunciados diretos e AAD, né? Então, alternativas curtas, 4 alternativas e, apesar de ser enunciado direto, alternativa curta, é uma prova com tempo curto de resolução. Antigamente eram 3 horas para 100 questões. Quando eu fiz a prova lá no final de 2020, eram 3 horas. Isso melhorou, agora foi para 4 horas. Mesmo assim o tempo é apertado, mesmo assim isso tem que ser um ponto de atenção e de cuidado teu na hora da prova, tá? Então assim, apesar de ser enunciado direto, curto, são enunciados que a gente tem que pensar muito, tem alguns conceitos difíceis, então de fato 4 horas ainda é um tempinho um pouco apertado. E essa prova então ela vem mantendo um padrão de cobrança, um nível de cobrança ao longo do tempo, mas quando a gente olha os assuntos da clínica médica, de fato é muito variado. Eu peguei aí os últimos anos das provas da Paulista, da parte de clínica médica, os últimos 5 anos eu destrinchei e varia muito. Então, de fato, são muitos assuntos que podem ser cobrados na clínica médica e eles, quando vão montar a prova, eles variam bastante. Não é aquela prova em que todo ano cai tal assunto. Isso não. Mas mesmo assim a gente consegue ter uma ideia do que eles gostam mais. E eu que vivi a clínica médica lá dentro, também sei o que é mais forte, o que é mais fraco no serviço e, consequentemente, o que eles gostam mais de cobrar na tua prova. A gente vai encontrar algumas questões conceituais, mas a maioria é cobrando diagnóstico e ou conduta. Quando cobram conduta, eles partem que vocês devem saber o diagnóstico também. Então eles perguntam, qual é a conduta? E a gente tem que saber o diagnóstico para definir a conduta. E isso aí é cerca de 70% mais ou menos das questões cobrando diagnóstico e conduta. E oscila bastante entre questões fáceis, questões difíceis. É incrível, vocês vão estar fazendo a prova de vocês vão ver uma questão totalmente fácil, barbada assim de acertar, e aí na sequência uma questão muito difícil e específica. De forma geral, o nível é de moderado a alto. Eles não costumam aprofundar tanto, tá? De um mega raciocínio clínico, mas eles cobram alguns temas muito incomuns e que fazem sentido com o serviço, porque lá de fato tem doenças muito raras e que às vezes no dia a dia não é o habitual, e não é o habitual de a gente encontrar em prova de acesso direto, mas lá cai porque é a vivência do serviço, muitos rodapé de livro também. O problema é que a nota de corte vem ficando mais alta e tem esse pouco tempo para a gente resolver. Eu até montei aqui para a gente uma estatística de dificuldade. O que eu quis dividir aqui? Fácil, intermediário, difícil e impossível. Fácil foram as questões em que mais de 80% acertou, olhando no nosso aplicativo. Intermediário de 50 a 80, mais da metade acertou, mas também não é aquela questão que todo mundo acerta. Difícil é de 30 a 50% de acerto, então ali menos da metade acerta, mas a galera consegue acertar. E impossível é menos de 30%. Eu vi que das últimos 5 anos, então como é 20 questões por ano de clínica, 5 anos, 100 questões. Nos últimos 5 anos, tiveram 36 questões consideradas fáceis, em que todo mundo acerta e que tu não pode errar. Intermediário 42, difícil 18 e impossível 4. Aqui eram questões ou que estavam mal elaboradas, mal feitas, que foram ou deveriam ter sido anuladas, ou então questão que beirava ao absurdo de ser cobrado e que de fato é totalmente compreensível que alguém no acesso direto não acerte. Então vamos ver, se a gente acertar todas as fáceis e intermediárias, a gente vai fazer 78, que já é uma nota boa.
E aí, o nosso grande objetivo na prova é garantir todas fáceis, não perder questão fácil, acertar praticamente todas nível intermediário e garantir algumas difíceis. Assim é notão, assim a gente passa, tá? Então aqui dá pra gente ter uma ideia de que é uma prova difícil, é uma prova que tem que acertar bastante, mas tem muita questão fácil intermediária ali no meio. Não podemos nos assustar com as questões impossíveis que podem aparecer ali no meio. É praticamente uma por ano, que beira ao ridículo, ao impossível, e tá tudo bem. A gente vai considerar ali que tem uma dessas e vai tentar garantir as outras. Sobre imagem, é muito infrequente, 3 questões nos últimos 5 anos, então é menos de uma por ano, mas a gente tem que lembrar que tem segunda fase que tem multimídia. Então as questões com imagem aparecem na multimídia, e eles gostam de cobrar na multimídia os temas semelhantes que cobram no acesso direto na primeira fase. Então basicamente vocês podem esperar imagens na prova de vocês, só que lá na segunda fase. Quando abrirem a prova de vocês, das 100 questões, pode ser que não tenha nenhuma das 20 de clínica médica, nenhuma com imagem. Dicas aqui pra gente então. É uma prova difícil, vai trazer doença em comum, rara, mas que tem lá no serviço. A gente tem que ter muito cuidado com os detalhes do enunciado, porque eles não estão ali à toa. Então assim, colocaram uma profissão ali. Essa profissão pode estar me falando que é um fator de risco para determinada doença. Alguma epidemiologia, qualquer sinal e sintoma, um exame laboratorial que está alterado. Por que tem esse exame laboratorial aqui? Então, a gente tem que ter esse feeling. Esse cálcio aumentado, opa, será que eu tenho que pensar em mieloma nessa questão? Ah, tem uma anemia também. Então assim, vocês têm que buscar de fato tudo que derem, porque os enunciados não são muito longos, então o que tiver ali importa. Buscar primeiro o que é mais lógico e óbvio, e se o que é mais comum, o que é mais encontrado geralmente não está se encaixando, vamos pensar fora da caixa. Aqui de fato o céu é o limite, tá? Já caiu coisas muito difíceis na clínica médica, mas como vocês viram na estatística que eu montei, não é o habitual. Vai ter questão difícil, mas tem muitas que a gente vai conseguir encaixar. Então, não é muito frequente, a gente não costuma encontrar questão assim, pega ratão na prova, tá? Eu quero que vocês, entendendo isso, olhem a questão, tentem identificar. Bruno, essa aqui, a resposta é essa por causa disso. Beleza, não fica procurando pelo em ovo, garante a tua questão e acerta. Saiba que tem de fato muitas questões fáceis. Mas não deixa passar nada. Não olha tão rápido assim, porque a gente às vezes pode deixar passar alguma coisa importante, tá? Então, um ataque à arritmia, tá aqui, tostados the point, e a gente perde de ver ali um critério de instabilidade e a gente erra a questão. Marca para fazer magnésio e o certo seria desfibrilar. Então, assim, esse o ponto. Eles colocam as informações que são pertinentes para tu responderes a questão. Sabendo disso, vamos falar de conteúdo, o que tu não pode chegar na prova sem saber. Começando por sepse, um assunto muito quente sempre na prova da Paulista, afinal de contas, uma das chefes lá de algumas UTIs lá dentro do Hospital São Paulo, é uma pessoa que é fenomenal, sabe muito e principalmente de sepse. Então assim, gente que é importante no meio, que define as condutas de sepse a nível mundial. Então, sabendo disso, as pessoas que vão montar as questões acabam tendo um pouco de tendência de querer cobrar sepse, afinal de contas, a chefe lá, ela gosta desse assunto. Então, sepse a gente tem que saber. Já caiu bastante e geralmente o que eles cobram é conduta na primeira hora, tá? Então, aquele golden hour na sepse. Tem que estabilizar o paciente, pedir os exames laboratoriais pertinentes, se lembrar aqui de lactato e culturas, fazer reposição volêmica adequada, antibiótico terapia, droga vasoativa se pertinente. Isso aqui é um geralzão. Vamos agora destrinchar e dar um zoom em algum desses pontos que a gente tem que estar dominando quando o assunto for sepse. Antibiótico é para a gente começar na primeira hora. Não é para esperar o resultado de cultura para decidir o antibiótico. Se possível, o ideal é prescreve antibiótico, pede cultura. Coleta a cultura e depois de coletar começa o antibiótico. Se for atrasar, começa logo, tá? Mas, independente disso, não vou esperar o resultado nunca. Começo com amplo espectro e depois eu vou guiar, descalonar se possível, dependendo da cultura, tá? E aqui é um detalhezinho que é importante. É para começar na primeira hora, idealmente.
Se eu tenho uma sepse, ou é muito provável, isso aqui é um quadro clínico de sepse, que na tua prova vai ser isso geralmente. Vamos colocar um quadro típico de sepse. Em até 1 hora começar o antibiótico, o quanto antes melhor. Se for uma sepse possível, então aquele quadro que pode ser sepse, mas não está tão escrachado, isso aqui é mais para a vida médica mesmo, porque na prova coloca um quadro típico, mas saibam que se for uma sepse possível e o paciente não tiver choque, eu posso começar em até 3 horas. Eu vou reavaliar, ver outras possíveis causas e depois eu decido e eu tenho até 3 horas. Agora, mesmo sendo uma sepse possível, se tem choque séptico, é imediatamente, idealmente em até 1 hora. Então, gravem como 1 hora. Se for um paciente que não está tão óbvio, que está bem, que está estável, aí a gente tem até 3 horas. Quando a gente fala de reposição volêmica, aqui eu estou falando de cristalóide, soro fisiológico ou ringer lactato, de 30 ml por quilo do meu paciente. Começo na primeira hora, só que eu não tenho que fazer todo esse volume em 1 hora. Eu tenho até 3 horas para completar esse volume. Então, às vezes, é um detalhe que a gente erra, que a gente olha 30 ml quilo na primeira hora e acha que tem que fazer tudo isso em 1 hora. Não, a gente vai fazer em até 3 horas, mas tem que começar na primeira hora. Agora, muito cuidado com os meus pacientes cardiopatas e também com os nefropatas. Porque eu falo meus pacientes porque eu estou fazendo residência em cardiologia. Então, assim, lá na residência, chega o paciente com IC, fração de ejeção reduzida, fração de ejeção lá no chão, a gente não sai fazendo isso aqui não. Isso aqui é para aquele paciente na sala de emergência que não é coronário, que não é cardiopata, não é nefropata. Então, esses pacientes a gente faz em alíquotas, dose pequena, reavalia, vai fazendo assim. 250 reavalia, mais 250 e vai tateando. Se na prova não especificar isso, taca volume no paciente, 30 ml quilo, tá? Avaliar a resposta clinicamente aqui, tempo de enchimento capilar, tá? Perfusão periférica é validado, tá melhorando o tempo de perfusão, bom critério. A pressão arterial média, PAM, maior ou igual a 65, bom critério, e um débito urinário de maior ou igual a 0,5 ml quilo por hora, tá? Então o paciente está urinando, está com uma PM satisfatória, está com o tempo de enchimento melhorando, neurológico está melhorando, significa que a reposição volêmica está boa. Falando de droga vasoativa, a indicação é uma PAM menor ou igual a 65 após, com muitas aspas, a reposição volêmica. Por que isso? Se meu paciente chega com uma PA de 60 por 40, eu não vou começar aquele volume, esperar 3 horas, para depois começar a droga vasoativa. Se meu paciente está muito chocado, eu começo logo de cara. Mas geralmente na prova, da forma como eles colocam paciente chegou assim, assim, assado, foi feito tanto de volume, está recebendo o volume, qual é a próxima conduta? Aí aqui a gente tem que olhar e falar, opa, esse meu paciente está com choque séptico, ele não está mantendo uma PM maior ou igual a 65 a despeito de reposição volêmica adequada e tem um lactato aumentado. Geralmente a questão te entrega isso. Aí está indicado droga vasoativa. Mas saliento, não é obrigatório, não tem que esperar as 3 horas. Estou fazendo, já feito metade desse volume, o paciente está ainda hipotenso, está ainda com sinais de uma perfusão, está com choque. Pode começar a droga vasoativa. Deve, na verdade. Tá bom? Então, é após a reposição volêmica adequada, só que a gente começa mesmo antes de terminar toda ela. Preferência noradrenalina, tiveram diversos estudos aqui para comparar qual que seria o melhor vasopressor na sepse, é nora, tá? Bruno, eu estou fazendo nora, estou subindo a dose, estou subindo. Já estou com 0,5 micrograma quilo minuto. Esse meu paciente está com choque refratário, indicado colocar vasopressina. Bruno, eu posso começar a vasopressina com outros valores? Claro que pode. Isso aqui não é um número arbitrário. Maior que 0,3 micrograma quilo minuto, a gente já tem que pensar em vasopressina. Chegou em 0,5, começa, tá? Então o que eu quero dizer? Tá com nora em dose elevada. Maior que 0,3, maior que 0,5, aqui eu tô falando micrograma quilo minuto. Inicia o segundo vasopressor e a indicação é vasopressina. Se meu paciente tem algum sinal de disfunção cardíaca, fez um POCUS, vê que tem disfunção cardíaca, ou tem IC prévia, fração de ejeção reduzida, dou butamina, tá? Mas, a princípio, é nora, se refratário, vasopressina. Em alguns casos, dou buta. Sobre o corticoide,
é importante que a gente vai utilizar naquele choque séptico refratário a droga vasoativa. Então tá com nora, dose alta, tá com vasopressina, posso pensar em fazer o corticoide. Aqui eu quero reduzir um pouco a inflamação do meu paciente e ele também, nesse contexto de choque, ele faz de certa forma, uma insuficiência adrenal. E aí eu dou o corticoide para corrigir isso. Então é hidrocortisona por 7 dias. A dose aqui, se quiser puxar uma setinha, é a dose que a gente fala dose choque. É a dose que a gente usa no paciente com choque hemodinâmico. Vai ser 50 mg de 6 em 6 horas. Basicamente é 200 mg por dia. Poderia ser em bomba de difusão contínua nas 24 horas. Só que na nossa prática, no país como um todo, já vi em diversos hospitais, diversos serviços, é 50 mg de 6 em 6 que eu consigo ter, considerando a minha vida da hidrocortisona, uma aplicação bacana. Mas poderia também 200 mg em infusão contínua em bomba de difusão. O benefício é meio questionável aqui no choque séptico, mas nesse cenário de nora em dose alta, vasopressina em dose alta, a gente pode lançar mão, afinal de contas, nosso paciente está morrendo na nossa frente. Vamos fazer uma questão para a gente ver como isso vai ser cobrado de ti na tua prova. Uma questão da Unifesp de 2023, tá? Um homem de 60 anos chegou no PS trazido por familiares, relatando que está com falta de ar há uma semana, que piorou nas últimas 24 horas. Então o quadro já meio arrastado, de uma semana piorou em 24 horas. Exame físico, Glasgow 13, pupila isofotorreagente, sem sinal neurológico focal. A princípio esse Glasgow 13 é por confusão mental, o paciente está meio rebaixado, meio confuso. Sem sinais neurológicos focais, ausculta cardíaca normal, taquicárdico 120 de frequência cardíaca, hipotenso, uma PA de 70/40, tempo de enchimento capilar de 5 segundos. Então, o paciente que está com rebaixamento do nível de consciência, taquicárdico, hipotenso, mal perfundido. Isso é choque. Ausculta respiratória, estetor grosso em base direita. Por quê? Porque eu estou pensando que ele tem um foco pulmonar. Ele tem uma pneumonia aqui na base direita. Taquipneico, 30 de frequência respiratória, desaturando, 80%. Exame abdominal normal e membro inferior normal. O que esse paciente tem? Ele tem uma pneumonia que evoluiu para sepse de foco pulmonar. Possivelmente um choque séptico. A rigor, para eu definir o choque séptico, eu preciso ter uma PAM abaixo, que não fica acima de 65, a despeito de reposição volêmica adequada, e um lactato maior do que 2 millimol por litro, tá? Ou 18 miligramas por decilitro. Então, assim, não me entregou um lactato, não falou que fez reposição volêmica, então eu não posso falar em choque séptico, mas ele está chocado e ele está com sepse. E pergunta qual é a conduta. E, gente, letra A, bilirrubina, create, lactato, gaso, plaqueta para calcular o SOFA. De fato, tudo isso está no SOFA. De fato, eu vou pedir isso para calcular o SOFA do meu paciente. Mas, assim, não é a conduta mais adequada agora. Tem coisa muito mais importante. Então, isso vai ser feito, mas isso é secundário. Na C, fala oxigênio, angio-TC, protocolo TEP e anticoagular. O paciente está com TEP? Não, não é minha principal suspeita. Ah, mas ele está taquicárdico e está com dispneia. Gente, mas é uma semana que está com essa falta de ar, que piorou agora, não tem outros comemorativos, não é um paciente com histórico de câncer, não tem hemoptise, não ficou imobilizado, não fez cirurgia recente, não vou pensar em TEP. VNI, dobuta, furo, decúbito elevado. Uma conduta brilhante se meu paciente estivesse com choque cardiogênico, estivesse com uma IC descompensada em perfil C. Isso seria excelente, mas não é o cenário do meu paciente. Ele não está ali crepitando até o ápice, não está com turgência jugular. É um paciente que não está com IC descompensada em perfil C. Ele está com uma pneumonia. Então a conduta é: coleta a cultura, inicia antibiótico de amplo espectro, faça expansão volêmica e coloca oxigênio porque ele está desaturando. Gente, perfeito? Para deixar mais perfeito ainda, eu incluiria laboratoriais gerais com lactato, tá? Porque eu preciso avaliar o lactato desse paciente imediatamente e avaliar depois se ele está sendo lavado, mas, sem dúvida alguma, é a melhor resposta aqui. Então, percebam como sepse, na Paulista, eles gostam de cobrar esse cenário inicial da conduta, esse pacotão da primeira hora. Vamos dar passo para frente, então, e vamos falar de delirium agora. Delírio é muito frequente em tudo que é UTI, então a gente se depara muito com isso. Quando a gente fala de prova de residência, a gente tem que saber que existe o CAN-ICU, que é basicamente a ferramenta que a gente usa
o algoritmo que a gente usa para dar o diagnóstico. Na prática, muitas vezes a gente já vê logo de cara que é delírio. O correto é sempre usar essa ferramenta. Na prova, nem sempre isso vem perfeito, mas você tem que pegar o geralzão disso aqui para que na hora da prova tu entenda justamente qual é o diagnóstico. Eles vão te perguntar qual é o diagnóstico e a resposta é delírio, tá? Vai ser uma alteração, percebam, aguda do estado mental. Para você que está anotando, desenhando, pega a tua caneta colorida, caneta laranja e circula o aguda. Então, beleza, alteração aguda. Pegou a caneta rosa ali, circulou, beleza. Não é aquele paciente com quadro arrastado de meses e anos. É um paciente que começou faz dias, no máximo semanas. Além da alteração aguda do estado mental, com distúrbio de atenção. Essa palavra atenção na tua prova tem que ser um gatilho para pensar em delírio. Mais um desses dois. Então é alteração aguda, com perda de atenção, e mais um desses aqui, ou os dois. Alteração no nível de consciência, então tá confuso, rebaixado, ou um pensamento desorganizado, tá falando coisas completamente desconexas, tá? Recentemente estava de plantão pela residência, o paciente foi coletar uma gaso e falaram, esse paciente está com delírio. Aí eu fui, eu perguntei, como é seu nome? Ele falou o nome completo. Tá bem. Aí depois eu perguntei a idade, ele falou certo. Aí eu fui coletar gás, ele falou sangue. O paciente percebeu aqui que vou coletar sangue. Ele nem tá tão em delírio não. Quando vê, ele começou a falar pacote de arroz, não sei quem é japonês. Assim, juro por Deus, esse paciente estava com o pensamento completamente desorganizado. Não estava com atenção adequada, ele olhava gás, olhava outras coisas, então ele estava sem conseguir manter foco. E isso era agudo, tinha alguns dias, eram uns 3 dias. Então, alteração aguda, distúrbio de atenção com pensamento desorganizado. Isso fecha. Então 1 mais 2 mais 3 ou 4, eu dou o diagnóstico de delírio. Quando a gente fala de delírio, na nossa prática médica principalmente, o mais importante é prevenção. E eles cobram esse conceito na tua prova. Eles colocam numa questão mais conceitual sobre prevenção de delírio. E aqui orientar sempre o paciente quanto ao tempo e espaço. Nossa, João, você está no hospital tal, agora é de tarde, é dia tal, é um domingo. Então, assim, tem que orientar sempre o paciente, afinal de contas, principalmente em UTI, ele fica no ambiente fechado, ele não vê o sol, ele não sabe se é de manhã, de tarde ou de noite. Então, sempre orientar o nosso paciente, antes dele evoluir com delírio, como prevenção. É importante sempre avaliar se o paciente usa prótese auditiva, óculos, prótese dentária e trazer isso para ele, caso ele esteja internado. Não, ele usa óculos. O óculos está onde? Está em casa. Pede para a família trazer, porque sem o óculos vai aumentar a chance de ele ter delírio. Estimular a mobilidade, evitar a contenção mecânica. Eu sei como é difícil isso no nosso cenário. Considerando sempre equipes reduzidas, pouca gente para cuidar de muito paciente. Aquele paciente que entra em delírio é um paciente que começam a amarrar ele, porque ele arranca sonda, arranca central, arranca adreno. E aí qual é o ponto? Se a gente tivesse mais gente para poder cuidar, isso seria mais fácil ser evitado sem contenção mecânica. Só que a gente tem que entender que a nossa realidade é essa, então realmente, infelizmente, é algo que acontece muito nos serviços que a gente acaba atuando. Mas, independente disso, como prevenção, cara, não pode contenção mecânica. Não é para amarrar o vozinho, porque sim. Porque ele estava mexendo. É conversar com ele primeiro, tá? Se não está botando em risco ninguém, a saúde dele e dos outros, não é para fazer isso, de forma alguma. Estimular a ingesta hídrica, otimizar o sono também, principalmente com medidas não farmacológicas, não é para sair dando diazepam para todo mundo, então medidas não farmacológicas primeiro. Controlar a dor, afinal de contas isso também é um gatilho para delírio, e sempre que possível, presença dos familiares. Familiares presentes, orientando quanto ao tempo e espaço, trazendo as próteses do paciente. Com o familiar é mais fácil de deixar o paciente muitas vezes sem contenção, estimulando a mobilidade dele. Esse paciente ele não faz delírio, tá? Então, esse aqui é uma prescrição para o paciente não fazer delírio, tá? Principalmente aquele vozinho, aquela vozinha que está internado na UTI. Tá, Bruno, mas como que eles vão me cobrar delírio na prova da Paulista? Uma forma de cobrança é questão conceitual com isso, mas outra é mais a parte do diagnóstico que eu tinha comentado. Então vamos fazer uma questão de delírio, que é na prova de 2022. Uma mulher de 75 anos, uma idosa, chega ao PS acompanhada por familiar devido à alteração de comportamento, iniciado há 2 dias. Isso é agudo ou crônico? Agudo.
Então, é uma alteração de comportamento aguda. Beleza. Já está em segmento com geriatria há 3 anos por dificuldade de realizar atividades domésticas, confundindo o nome das pessoas, com discurso repetitivo e bastante esquecida. Opa, há 3 anos tem uma coisa crônica. Então, vocês conseguem perceber como aqui tem uma coisa aguda, há 2 dias, alteração de comportamento, e um cenário crônico de acompanhamento com geriatra, um grau aqui de demência, há 3 anos, tá? Ao exame físico, tá inquieta, desatenta, opa, atenção, desatenta durante a consulta e sem déficit motor, tá? Gente, é uma paciente com uma alteração aguda do estado mental, é uma paciente que tá com distúrbio de atenção, tá? E aí aqui a gente fica, tá, será que tem um discurso desorganizado? Será que tem uma alteração do nível de consciência? Não ficou muito claro. Mas vocês conseguem perceber como tá meio escrachado que nesse cenário agudo, há 2 dias, alteração de comportamento, com desatenção, inquieta, eu preciso pensar em delírio. E aí pergunta, qual é o diagnóstico mais provável? Do quadro de base, há 3 anos, acompanhando com geriatra, esquecendo o nome das coisas, e do quadro agudo, então respectivamente. O quadro agudo é delírio. Se a gente for ver aqui, ó, quadro infeccioso sem foco aparente. Idoso, confuso, eu preciso pensar em infecção. Principalmente trato urinário. Mas assim, não é o diagnóstico mais provável que esteja com uma infecção. Não, mais provável que esteja com delírio. Por quê? Aí a gente vai investigar, pode ser de fato uma infecção, mas é delírio. AVC? Não tem nada de déficit focal, não vou pensar em AVC para essa paciente. Primeiro episódio psicótico. Não é nessa faixa etária, não é assim, o paciente ficaria muito mais agitado em si. Vou pensar em delírio. E o quadro de base? Seria uma depressão crônica? Poxa, o paciente não tem nenhuma escala de depressão geriátrica. Eu preciso, em todo paciente com síndrome demencial, pensar em depressão, sempre. Mas aí a questão tem que me trazer mais comemorativo. Tem que me trazer que a paciente, no mínimo, está triste. O paciente não está querendo conversar com as pessoas. Que a paciente... e pontuar ali alguma escala de depressão geriátrica. Comprometimento cognitivo leve seria se meu paciente não tivesse, se tivesse alguma coisa de esquecimento, mas não tivesse afetando a vida diária dela. Então aqui a gente consegue ver que a paciente está com dificuldade de realizar atividade doméstica. Tá? Então assim, uma coisa é estar esquecida, discurso repetitivo, outra coisa é dificuldade de realizar atividade doméstica. Isso aqui já fala para mim que essa paciente o quadro demencial dela está afetando a vida diária dela. Então não é um comprometimento cognitivo leve. Alzheimer, não posso falar. Pode ser Alzheimer? Pode. Mas o que minha paciente tem é uma síndrome demencial. E uma das possíveis causas é Alzheimer, tá bom? Então vamos lá. Qual é a resposta? Síndrome demencial e delírio. Letra D que ficou apagada aqui. Beleza? Combinado? É isso que vai aparecer na tua prova se cobrarem delírio. Feito? Ou então uma questãozinha conceitual, cobrando sobre prevenção. Dando passo para frente, a gente vai falar agora de artrites. E aí eu quero pontuar aqui o quadro clínico típico de cada uma das principais artrites que podem aparecer na tua prova. Já apareceram várias dessas e geralmente o que eles colocam é um quadro clínico típico e perguntam qual é a conduta ou perguntam qual é o possível diagnóstico. Então, artrite reumatoide. O paciente com artrite reumatoide é um paciente que chega no teu consultório com uma poliartrite crônica simétrica e aditiva. O que significa isso? Ele está com poliartrite, várias articulações, cronicamente, então aí é meses, anos, simétrica, então acomete uma mão e a outra mão. Aditiva, então é uma articulação, depois vem outra, e vai somando, é somatória. Enquanto que algumas são saltatórias. Dói um cotovelo, depois dói um ombro, depois dói o joelho. Aqui não, aqui vai só somando articulações acometidas. Geralmente ele pega mãos, pega o punho também e pega pé, tornozelo, tá? Não costuma afetar eixo axial, pega só de C1 e C2, tá? Então C1 e C2 é afetado na artrite reumatoide, então a articulação ali atlanto-occipital, mas os demais não, então não pega a coluna como um todo.
e polpa interfalangiana distal. Essa articulaçãozinha aqui, ela é polpada do paciente com artrite reumatoide. Bruno, se eu tenho um quadro típico de artrite reumatoide, mas pegou interfalangiana distal, o que eu tenho que pensar? Tem que pensar em artrite psoriásica. Pegou falangiana distal e alterou unha, pensa em artrite psoriásica. Na artrite reumatoide, polpa interfalangiana distal. Vai estar descrito claramente que o teu paciente não tem acometimento nessas articulações. Mulher, meia idade, tem diversos tipos de tratamento, metotrexato é um deles, mas tem outras opções. E aqui é um ponto onde a prova da Paulista não costuma entrar em detalhes. Vocês cobram isso no R+, de clínica, mas no acesso direto não costumam entrar em detalhes. Eles querem saber mais possível diagnóstico. Quando eu falo de espondiloartropatias, eu estou falando de um paciente que tem oligoartrite, então pouca articulação cometida, uma lombalgia, uma descrição de um HLA-B27 positivo, tá? E aí, tipicamente, homem jovem, quando eu estou falando de espondilite anquilosante. Então, espondilite anquilosante vai pegar ali principalmente lombalgia crônica, meses, anos, num homem jovem com HLA-B27 positivo, e é um paciente que começa a ter perda da limitação da coluna. Então o paciente fica travado e não consegue ir para frente. Quando eu tenho espondiloartropatias periféricas, outras, eu tenho também oligoartrite, geralmente assimétrica e pega mais membro inferior, joelho, tornozelo, e costuma ter junto dactilite, que são aqueles dedos sem salsicha, o dedo do paciente está gordinho, inflamado, entesites também, inflamação das ênteses, então o paciente chega, está com o tendão de Aquiles dolorido, está edemaciado, eu consigo palpar e vejo que está dolorido e edemaciado. Eu vejo outras articulações também com esse tipo de acometimento, então tendinites. Então é uma descrição que foge um pouco da articulação propriamente dita. E eu tenho que pensar aqui em artrite reativa e artrite psoriásica, tá? Lembrando, artrite psoriásica tipicamente acomete interfalangiana distal e pega acometimento ungueal também, da unha, tá? Então unha quebradiça, alguma descrição de alteração na unha, tá? Pode cair inclusive isso numa prova multimídia. Articulação, papapá, interfalangiana distal e uma foto de uma unha toda ferrada, psoriásica. Tratamento das espondiloartropatias principalmente é AINE, e é claro que entram outros, entram até imunobiológicos, mas inicialmente é anti-inflamatório. Falando de monoartrite, eu dividi aqui em 3 segmentos. Tem a gota, pseudogota e artrite séptica. Aqui, meus queridos, é o seguinte, gota vai colocar uma descrição de que foi feita uma artrocentese e foi visualizado cristais em forma de agulha com birrefringência negativa à luz polarizada. Então eu coloco aí na luz polarizada, eu vejo umas agulhas, que são os cristais, com birrefringência negativa. Já a pseudogota, tá? Então aqui fica birrefringência negativa, quando eu vejo na luz polarizada fica meio rosa. Já a pseudogota fica um azul escuro, que é birrefringência positiva, e tipicamente cristais em formato romboide, eles são meio que gordinhos. Então cristais romboides com birrefringência positiva, pseudogota. Quadro clínico muito semelhante aqui de ambos, uma monoartrite. Só que, se meu paciente chega no pronto-socorro com um joelho quente, inchado, com dor, eu posso pensar em gota? Posso. Ele pode ter tudo para gota, ele pode ter tido vários episódios de gota no passado. Ele pode ser um paciente que come churrasco, tomou cerveja, comeu churrasco no dia anterior, é um paciente que tem ácido úrico aumentado, mas pode ser artrite séptica? Pode. Um joelho quente demasiado? Pode. Se pode ser, eu preciso no mínimo descartar. Porque se for infecção ali dentro e eu não começar antibiótico precoce, vai ter destruição articular. Então meu paciente com artrite séptica, ele vai ter destruição articular se eu não começar a tratar logo. Então entendam que fazer esse diagnóstico é tão importante quanto descartar esse diagnóstico. Para eu fazer esse diagnóstico e ver os diagnósticos diferenciais, eu preciso de artrocentese. Então, preciso avaliar esse líquido. E aqui, avaliando o líquido, que eu vejo os cristais. Avaliando o líquido, que eu vejo a alteração da artrite séptica. Mais de 20 mil leucócitos, tá? Predomínio de neutrófilos. Quando é Staphylo aureus, é um quadro geralmente hiperagudo, é muito rápido,
com muita destruição, quadro muito grave. Gonococo é um pouco mais subagudo, pega também lesões de pele, faz tenossinovite, tem uma centesites na parada, aí eu penso em gonococo, tá? Tratamento é antibiótico direcionado. Então, gonococo, ceftriaxona, é estafilococcus ou vanco. Agora, o mais importante aqui é a gente saber que chegou um paciente com monoartrite, eu preciso fazer uma artrocentese. Isso tem que ficar muito claro. Quando eu olho a análise, eu tenho possíveis alterações. Se é uma osteoartrite, ou seja, é uma artrose, não é inflamatória, é uma artrose, vai ter menos de 2.000 células, leucócitos. Se eu tenho uma inflamatória, aqui entra artrite reumatoide, gota, pseudogota, vai ser mais de 2.000, só que menos de 20.000, então é de 2 a 20.000. Se é séptica, mais de 20.000, e quando é Staphylococcus aureus chega até mais de 100.000, é um quadro bem grave. E em termos de quais células são essas, séptica, predomínio total de neutrófilos, inflamatório meio variado, mas um pouco mais de neutrófilo, e não inflamatória, menos. Quando eu vejo na luz polarizada, eu vou ver na gota birrefringência negativa e na pseudogota birrefringência positiva. Pseudogota positiva, tá bom? Agora, artrite séptica, osteoartrite, até mesmo na artrite reumatoide, eu não tenho cristais. E a cultura vai vir positiva onde tem infecção, né? Na artrite séptica. Então, colocou cristais, vou pensar em gota, pseudogota. Colocou menos de 2.000, vou pensar em artrose. Colocou mais de 20.000, principalmente com predomínio importante de neutrófilo, vou pensar em artrite séptica. Vamos ver então uma questão, aqui da Unifesp de 2022. Chegou um homem de 60 anos de idade, no pronto-socorro com uma monoartrite no joelho direito e febre de 38 graus há 2 dias. Beleza. Nos últimos 2 anos teve episódios recorrentes de artrite de primeira metatarsofalangiana com duração de 3 a 7 dias. Gota, né? Várias crises de gota. É etilista, fator de risco para gota. É hipertenso, também. Está em uso irregular de enalapril, hidrocloro e halopurinol. A hidrocloro, ela acaba facilitando a gota. É um medicamento que, para quem tem risco de artrite gotosa, é melhor evitar. Então já fica aqui um feeling para vocês de que paciente com gota, eu evito hidrocloro, tá? Eu evito no paciente metabólico, então diabético, síndrome metabólica, dislipidêmico, gota. Posso usar? Claro que pode, não é contraindicação, só que é melhor evitar. E tem mais um detalhezinho. Um dos antihipertensivos, dos que a gente costuma usar, ele é uricosúrico, ou seja, manda o ácido úrico embora. Então, num paciente que tem história de gota, usar esse antihipertensivo é muito interessante, que é a losartana. Não é efeito de classe dos BRAs, tá? É efeito da losartana em si. Então, pensando no tratamento antihipertensivo, eu trocaria o enalapril pela losartana, não pode associar, é claro, que é pelo efeito uricosúrico da losartana. Iria tirar a hidrocloro, tá? E iria ver se com losartana fica bem. Se não, eu iria incluir um amlodipino. Então, losartana e amlodipino seria bem melhor que enalapril e hidrocloro. Mas não é isso que a questão nos pergunta. A questão coloca esse paciente com fatores de risco, episódios no passado recorrentes de gota, com uma monoartrite. O que eu vou pensar em gota, né? E aí a gente erra. Quando a gente olha as alternativas, a gente tem o seguinte. Letra A. Prescrever cefuroxima, manter o uso diário de halopurinol e colchicina em caso de dor. Basicamente a letra A fala, olha, pode ser artrite séptica, então vou dar antibiótico. Pode ser gota, então vou dar colchicina. E aí, meu amigo, não sabe, não tá dando tiro para tudo que é lado, tá errado. Dar orientações do uso do halopurinol diariamente e controle do ácido úrico, como se fosse, com certeza é gota, confia e bora. Se for artrite séptica, está destruindo a articulação do paciente. Na letra D fala colchicina, anti-inflamatório e reavalia, mesma coisa. Agora a letra C coloca fazer artrocentese. Opa, monoartrite é igual a artrocentese. E enviar o líquido sinovial para análise por suspeita de artrite infecciosa, artrite séptica. Exatamente. Então, pode ser gota? Até pode. Essa febre de 38 me incomoda mais, mas mesmo que não tivesse a febre, pode ser artrite séptica? Pode, a gente tem que fazer
artrocentese, mesmo que seja um quadro clínico que convença de gota, tá bom? Então fiquem com essa mensagem, quando eles cobram artrites, ou eles colocam um quadro clínico típico e perguntam um possível diagnóstico, ou eles cobram esse tipo de nuance. Monoartrite não foi a primeira vez que cobraram dessa forma e não será a última, então a gente tem que estar muito bem alinhado nesse assunto. Meus queridos, só para encerrar aqui, deixando aquela mensagem clara de que a gente está junto até o final. Contem com a gente, mandem mensagem para a gente, me contem depois quantas dessas aqui eu acertei e cravei na prova da Paulista, e vai ter mais, tá? Acompanhem os nossos eventos na véspera, acompanha o Pra Cima, porque lá vai ter mais dica quente ainda. Eu te vejo lá, um forte abraço e valeu!